Boa noite, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos continuar a leitura da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Ela dá regras aos planos de previdência e nós paramos no artigo 44. Se gostar do vídeo, deixa o like, compartilhe esse vídeo. Não esqueça de ativar as notificações. Lembre sempre de seguir no Instagram, no Facebook e no Twitter. Também, se for comprar pela internet, há um link na descrição com o site da Shopee e da Amazon.com. Fique à vontade, sempre for comprar, clique nesse link. Se quiser e puder, contribua o canal com as doações para a gente continuar a melhorar, talvez comprar uma câmera melhor ou algo melhor para poder transmitir melhor, né? Uma máquina mais potente que possa transmitir todas as aulas, todas as leituras da melhor forma possível. Paramos no artigo 44. Eu vou aumentar um pouco a letra, que não dá para eu mesmo não conseguir ver no celular, né? Então eu vou aumentar um pouco e eu vou ficar mexendo aqui no celular, tá? O 44 diz que a aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente de trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício observado na seção 3 desta lei. Redação dada pela 9.082 de 95. Ótimo, né? Graças a Deus não fracionaram o salário por invalidez. Segundo, quando o acidentado de trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao auxílio-doença se este, por força de ajustamento, for superior ao previsto nesse artigo. Então, a pessoa está trabalhando, sofreu um acidente. De acordo com esse parágrafo desse artigo, ele ganha o que estava antes do acidente. E continua ganhando o valor que estava pagando pela empresa. Claro que até o teto e o mínimo, que é um salário mínimo. Artigo 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. O acréscimo de que trata esse artigo será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. Olha, pode atingir o máximo. Será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. Cessará com a morte do aposentado, não sendo incomparável ao valor da pensão. Então a pessoa ganha aposentadoria por invalidez e se precisar de assistência permanente de outra pessoa, tem mais 25%. Se você comprovar que precisa de um parente, precisa de alguém, uma enfermeira, ou alguém que cuide da pessoa aposentada por invalidez, é reajustado 25%. E aqui é uma exceção à regra. Será devido ainda que o valor da aposentadoria atingir o limite máximo legal. Então, se ele tiver o máximo legal, e precisar de uma enfermeira que custa 1.800 ou um salário mínimo, mais, né, os benefícios dela também, que ela vai ter que ser fichada, né? Ou ele contrata esporadicamente, terceirizado, e vai revezando, né, os dias com sete enfermeiras, para não pagar mas mesmo assim talvez dê vínculo e dê habitualidade. Então ele vai ter que pagar e vai receber 25%, porque ele vai ter uma despesa diária com a pessoa. Que ótimo, né? Bem pensado isso. Muito bem pensado. Artigo 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada a partir da data do retorno. Então a pessoa melhorou das costas, fez fisioterapia, recuperou os movimentos, consegue discernir atividade, consegue se lembrar do que faz, então já cessa a aposentadoria. O valor
pensão paga. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento. Quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que antecedeu, sem interrupção, o benefício cessará. Então, recuperou dentro de 5 anos, cessa. De imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa, quando se aposentou na forma da legislação trabalhista, valendo como documento para tal fim o certificado de capacidade, fornecido pela Previdência Social. Então a pessoa não é vagabunda, ela quer trabalhar. Ela passou em perícia, fala, cara, eu tô melhor, se levantou da cadeira, coisa divina, melhorou e quer trabalhar. Vai na Previdência, pega um certificado, volta na empresa e fala assim, eu preciso trabalhar, quero minha vaga de volta. O empregado dá a função de volta, ele trabalha normalmente, só que aí cessa cessa a sua deficiência e cessa também o vínculo com a Previdência, ela não precisa mais de auxílio, então eles param de pagar. Após tantos meses, quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez para os demais segurados. Quando a recuperação for parcial, ocorrer após o período do inciso 1º, ou ainda quando o segurado for declarado apto para exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia. A aposentadoria será mantida sem prejuízo da volta à atividade. Do seu valor integral durante 6 meses, contado da data em que for verificada a recuperação da capacidade. Com redução de 50% no período seguinte de 6 meses. Com redução de 75% também para o período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente. Então ele recuperou parcialmente. Ele voltou ao trabalho, consegue manejar as ferramentas, consegue ter discernimento, consegue lembrar das coisas e volta gradualmente. O empregador deixa ele num outro setor ou deixa ele fazendo atividade de maneira mais lenta ou menor quantidade e ele vai voltando. Ele passa na perícia, 6 meses ele está parcialmente, então ele ganha integral. Aí ele volta, tem redução de 50%, porque ele já está empregado, já ganhou e está voltando à capacidade. E 75% quando vai cessar e depois ao término, o qual cessará definitivamente. Gradualmente, assim como a recuperação da saúde dele. Claro, gente, que às vezes não é 6 meses, né? Aqui ele já está bem, quase voltando já, né? Você sabe, eu mesmo, como eu falei para vocês, eu presenciei o acidente de trânsito do motoboy, do jeito que ele ficou. E claro que ele não voltou para a pizzaria, mas ele voltou já no SAMU, depois ele voltou depois de 15 dias, né? Todo enfaixado. Uma coisa não é brincadeira. Quando o acidente acontece, não há o que fazer. Só deixar na mão de Deus, dar informação para os informados. No meu caso, o cara era desinformado, não sabia o que nem estava acontecendo, que ele tinha direito a isso. Tem muitas pessoas desinformadas e acabam abatendo no desespero, né? Ele voltou ao alcoolismo, no caso. E não era necessário. Eu fui na academia com ele frequentou a minha academia, eu expliquei tudo para ele e ele voltou. Eu falei para vocês, depois de 6 meses, ele voltou com tênis novo já, né? Então, melhorou a vida dele depois da minha informação. Depois que ele juntou a CAT, pediu a CAT para o gerente, levou ao INSS, ele obviamente ia receber, porque ele estava completamente machucado. E a perícia deferiu na hora, ele já ganhou o número de conta e já ganhou a pensão, né? Só que ele ficou 3 meses, né? Pagaram 15 dias para ele, eu encontrei ele 3 meses depois, ele reclamando da vida, 2 litros de cachaça pela metade. E é assim que funciona. E tem outros casos mais, bem piores, né? Artigo 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade, ser homem, e 60 anos ser mulher. Parágrafo 1º. Os limites fixados no CAP são reduzidos para 65 anos, no caso de trabalhadores rurais, respectivamente, homens e mulheres,
referidos na linha A do inciso 1º do alínea G, do inciso 5, e nos incisos 6 e 7 do artigo 1. Parágrafo 2º, para os efeitos do disposto no parágrafo 1º desse artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado ao período a que se refere o inciso 3, 8 e parágrafo 9 do artigo 11. Mais complicado ainda, né? O colhedor de morango bateu as costas, ou caiu de moto também, ele tem ainda que cumprir a carência, ermo, no meio do mato, né? Onde tem agência na outra cidade ou na outra região, ele tem que comprovar, ainda tem que ter carência para ele, é complicado. Para o efeito do parágrafo 3º desse artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso 2 do caput do artigo 29 desta lei, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo do salário de contribuição da Previdência Social. Que ótimo. Artigo 49. A aposentadoria por idade será devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida, até essa data ou até 90 dias depois dela. Então ele tem que se desligar do emprego. Então ele aposentou, tem que se desligar, tem que se requerer até 90 dias depois dela. Então já tem idade. Calculou os pontos, né? Que você ganha pontos agora. Calculou os pontos, calculou o ano de contribuição, a data, sua idade. Aqui seria por idade. Está empregado. Se desligou, já vai requerer lá. E 90 dias depois, até 90 dias depois, já ganha o salário da Previdência. Da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego, quando for requerido após o prazo previsto na linha A. Então ele está empregado, solicitou. Para os demais segurados, da data da entrada do requerimento. Artigo 50. Aposentadoria por idade. Observado disposto na seção 3 deste capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de 70% do salário do benefício, mais 1% deste por grupo de 12 contribuições, não podendo ultrapassar 100% do salário de benefício. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos de idade e no sexo masculino 65 anos, sexo feminino, sendo compulsória caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início da aposentadoria. Ótimo. Seção número 3, da aposentadoria por tempo de serviço. 52. Bom, vamos continuar depois, está ficando meio obscuro. Depois a gente continua. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe. Tenha uma excelente semana. Eu vou parar aqui no artigo 52. Obrigado, uma boa noite.